Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 10 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. A audiência pública vai debater o fim da segurança armada nas escolas e creches de Blumenau. Conselho critica projeto que altera o Sistema Municipal de Cultura. Sinditranscol busca apoio de vereadores para projeto de iniciativa popular que cria o agente de bordo no transporte público. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A instabilidade atmosférica segue influenciando o tempo em Blumenau nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o céu permanece encoberto com ocorrência de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Na sexta-feira, a formação e a passagem de uma frente fria pela região aumentam as condições para chuva mais intensa. São esperadas pancadas de chuva com trovoadas desde a madrugada, que voltam a ocorrer à tarde com risco de temporais isolados. A partir do sábado, o tempo começa a mudar. Uma massa de ar seco avança sobre Santa Catarina, favorecendo a melhora nas condições do tempo em Blumenau. E o fim de semana deve ser de sol e tempo firme, com manhãs mais frias. A repercussão das medidas anunciadas pelo prefeito sobre a segurança nas escolas dominou os debates na Câmara de Blumenau na sessão desta terça-feira. Os vereadores criticaram a falta de diálogo do Executivo e disseram que souberam das decisões pela imprensa. Entre as manifestações, a aliada do governo, a vereadora Cristiane Loureiro, que também preside a Comissão Temporária de Segurança nas Escolas no Legislativo, afirmou que foi pega de surpresa e defendeu mais esclarecimentos sobre um tema que envolve a segurança das crianças. Foi uma surpresa que eu não tinha sido convidada, assim como também meus colegas vereadores, porque eu perguntei para os outros, né? Então eu não estava sabendo sobre pelas redes sociais. Penso que deve ser melhor esclarecido, a gente ter mais informações sobre isso, porque é muito sério, né? A gente está lidando com a segurança das crianças, nos CIs, nas escolas. E quinta-feira agora nós teremos a próxima reunião da comissão e vamos abordar justamente esse assunto. Inclusive, na primeira reunião que nós tivemos com todos os convidados, a empresa de vigilância não compareceu. E a gente queria perguntar sobre o contrato, tudo, e tivemos agora essa surpresa. Então, na próxima reunião da Comissão de Segurança nas Escolas e CIs, vamos abordar sobre esse tema. E durante a sessão de ontem, foi aprovado por unanimidade um requerimento que autoriza a realização de uma audiência pública para discutir a retirada de vigilantes armados das escolas. A proposta é do vereador professor Gilson, do União Brasil. Parlamentares defenderam que a comunidade escolar seja ouvida antes de qualquer mudança e destacaram a necessidade de garantir a segurança de alunos, professores e famílias. A data da audiência ainda não foi definida. E o procurador-geral da Prefeitura de Blumenau, Éder Boron, disse que o encerramento de um contrato com a empresa Orcali, que presta serviço de limpeza e vigilância armada nas escolas e creche, se deu por o vencimento de um dos contratos de prestação de serviço no final de junho.
Como a empresa é investigada na Operação Sentinela, estaria proibida de prorrogar esse contrato. A complexidade para substituição de vigilância armada teria sido motivo da sugestão de suspender esse tipo de serviço nas unidades de ensino. A definição administrativa foi: nós não podemos ficar sem segurança na porta das escolas. Como nós vamos fazer uma contratação emergencial que não dê tanta dificuldade na semana seguinte ao encerramento desse contrato, a gente consiga ter os 200 postos. Num primeiro momento, uma segurança não armada, uma portaria, ou seja, sem um porteiro, sem o uso de armas, para que depois, ao longo da contratação definitiva, se avalie aí sim a segurança armada ou não armada, com qualificação, para que daí nós possamos contratar uma empresa definitiva e manter esse serviço ao longo dos 5, 6 anos. Então, nesse momento, foi isso que foi pensado, foi raciocinado e foi a decisão do prefeito. Creio que a decisão mais acertada. A comunidade fique tranquila, vai ser compensado a inexistência do arma com uma participação maior da Polícia Militar, com uma participação maior de questões de tecnologia, mas as escolas não ficarão desguardadas de uma segurança para todas as nossas crianças. O fim da vigilância armada nas escolas também motivou uma manifestação no próximo sábado pela manhã em frente à Prefeitura de Blumenau. A mobilização popular é organizada por pais e parentes das vítimas do ataque à creche. O Sinditranscol, que representa motoristas e cobradores do transporte coletivo de Blumenau, entrega amanhã na Câmara de Vereadores um projeto de lei de iniciativa popular para a inclusão da profissão do agente de bordo no transporte público. A proposta é motivada por um abaixo-assinado que garante esta iniciativa. O presidente do sindicato argumenta que há segurança jurídica para a Câmara dar sequência ao processo. O que a legislação municipal pede tem que ter 5% no mínimo de votantes de Blumenau num projeto popular que nem nós temos aqui. E a gente avançou bem mais que 5%. Os 5% pedem em torno de 13 mil assinaturas de votantes de Blumenau. Tem que deixar claro isso, Jorge. E nós temos acima de 16 mil hoje. Então, assim, está bem acima daquilo que a legislação pede. Então, a gente tem uma certa, vamos dizer, segurança, garantia de que esse projeto tem que ser discutido dentro da Câmara do Vereador e levado à frente. Qual é a expectativa de vocês? Vocês já conversaram com alguns parlamentares? Alguns sim, a gente já conversou com alguns, mas a gente também entende, assim, como não foi discutido o transporte público com ninguém e foi feito na última, no apagar das luzes no final do ano, para tirar uma lei existente de 2002, da época do Décio Lima como prefeito, botar na Câmara e aprovaram, tiraram isso sem discutir com ninguém. Não querem saber, não quiseram saber de qualidade, discutir o transporte de alguma outra forma. Então nós queremos isso agora, a gente acredita que sim. Como é uma vontade popular de votantes de Blumenau, tem um peso político. Existe esse peso político, todo mundo sabe que tem. Então é isso que vai fazer nós acreditar que eles vêm para conversar com a gente, Jorge. Durante a sessão de amanhã na Câmara, o sindicato vai ocupar a tribuna para explicar o projeto e tentar sensibilizar os vereadores para o avanço desta iniciativa. Já falamos sobre planejar, já falamos sobre preparar a terra. Hoje vamos falar sobre lançar a boa semente. Se você é CLT ou empresário, normalmente no fim do ano a renda aumenta um pouco, não é verdade? É um tempo favorável. E a minha pergunta é: o que você vai fazer com esse dinheiro extra? Como você vai usar essa boa semente? Lembre-se, dinheiro nas mãos é uma boa semente. Você decide se planta ou se desperdiça.
Então, pegue o que você escreveu lá no primeiro quadro, que a gente começou a falar sobre planejamento, relembre suas metas e dê o primeiro passo. Agora, no início do mês. Porque se você não pensar com clareza, essa semente pode ser jogada fora. E quem não direciona a semente perde a colheita. O resultado? Falta de frutos e arrependimento. Bom, na próxima quarta-feira falaremos sobre crer sem duvidar. Me siga então para saber mais também no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou pelo WhatsApp 988638873. Eu vou adorar saber como que tá aí a sua jornada. Divide lá comigo, tá bom? Vou aguardar a sua mensagem. Beleza? Tá. Posso ir? Já falamos sobre planejamento, sobre preparar a terra, sobre lançar a boa semente e hoje vamos falar sobre crer sem duvidar. Quantas vezes você desejou algo, mas o medo ou o sentimento de incapacidade te paralisou? Hoje, volte ao que você escreveu lá no seu planejamento, naquele cartaz grande. Reconheça o primeiro passo. Veja o quanto você já evoluiu. Agora, visualize, declare, decida acreditar, porque a sua mente te leva antes do que o seu corpo propriamente vai chegar. Primeiro, a gente mentaliza na mente, depois a gente tem a atitude. E a Bíblia, ela diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, a tarefa hoje é simples, mas profunda. Crer sem duvidar. Afinal, quem duvida, trava. Quem crê, avança. E eu quero muito que você avance e que você realize tudo que você escreveu, tá bom? Então, me siga lá no meu Instagram, janarizio.seguros e previdência, ou me manda lá uma mensagenzinha dividindo comigo como que tá esse processo aí, através do meu WhatsApp, 479-8863-8873. Vou esperar a tua mensagem, hein? Janarizio participa todas as quartas-feiras no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. O Conselho Municipal de Política Cultural pede mais diálogo sobre o projeto que altera o Sistema Municipal de Cultura. O presidente em exercício do Conselho, José Inácio Sperber, utilizou a tribuna livre da Câmara de Vereadores durante a sessão de ontem para afirmar que o Conselho e os representantes do setor não participaram da elaboração da proposta e alertou para impactos nas regras de financiamento, na composição do colegiado e na participação social. O órgão aprovou uma moção solicitando que o projeto só avance após amplo debate com a comunidade cultural. A democracia não se fortalece quando se evita o debate, vereadores e vereadoras, e eu acredito que vocês, mais do que eu, sabem muito bem disso. A democracia se fortalece quando se cria espaço para o debate. A cultura de Blumenau é construída por muitas mãos: artistas, professores, pesquisadores, entidades culturais, coletivos, instituições, gestores públicos. E ela continuará sendo mais forte quando essas mãos puderem seguir contribuindo juntas. Por isso, eu deixo aqui um apelo a essa Casa Legislativa.
que o diálogo prevaleça sobre a pressa, que a participação prevaleça sobre a imposição e que a construção coletiva prevaleça sobre decisões tomadas sem escuta, vereador. A cultura de Blumenau merece debate e merece... Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, está definido jogos de ida e volta da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogos envolvendo o Blumenau Esporte Clube. Primeiro jogo, dia 20 de junho, em Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. Partida marcada para as 4 horas da tarde. Esse jogo de ida, já desses mata-matas aí da Série D do Campeonato Brasileiro. E o jogo de volta já está marcado para o dia 27 de julho. Então, jogo de ida, sábado, 4 horas da tarde em Ijuí. E o jogo de volta, 27 de julho, mais de um mês para frente, sábado, 3 horas da tarde, no Complexo do SESI, aqui na cidade de Blumenau. Então, as 2 partidas. E de volta, já marcadas então, e a gente vai acompanhar isso tudo e trazer aqui para o ouvinte da Rádio 106. Lembrando que o São Luís fechou na 4ª colocação do Grupo A15 com 15 pontos, e o BEC fechou na 1ª colocação do Grupo A16 com 19 pontos ganhos. Então, já marcado, 20 de junho, jogo de ida lá em Juí, 27 de julho, jogo da volta, 3 horas da tarde, aqui no Complexo Esportivo do SESI. Lembrando que BEC e Metropolitano estão se preparando para 2 partidas importantes amanhã. Os 2 times podem voltar à liderança da Série B do Campeonato Catarinense. O BEC, 3 da tarde, recebe o Jaraguá, que é o grande saco de pancadas dessa Série B do Campeonato Catarinense, jogo no SESI. E às 8 horas da noite, Fluminense encara a equipe do Metropolitano. Então, BEC, Jaraguá, Fluminense e Metropolitano, né? A gente vai acompanhar essas partidas amanhã e trazer também o resultado para o telespectador da TV Galega. BEC e Metropolitano têm 16 pontos ganhos, 3º e 4º lugares nessa Série B do Campeonato Catarinense. Caravaggio tem 18, Hercílio Luz tem 17 pontos ganhos na competição. Jorge, quero finalizar falando que Blumenau encerrou o Paragesc 2026, que são os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, com 95 medalhas conquistadas. Parabéns, né? Os paratletas, a gente sabe que Blumenau é referência no paratletismo a nível de Brasil, né? E mandou diversos paratletas para participar. A competição foi realizada em Videira e reuniu estudantes com deficiência de diversas regiões do estado. Foram 86 integrantes da delegação aqui de Blumenau, entre atletas, professores e também equipe técnica. Eles representaram o município nas modalidades de atletismo, natação e também tênis de mesa. Foram 70 medalhas de ouro, 16 de prata e 9 de bronze. Parabéns a toda a equipe de paratletismo aqui da cidade de Blumenau. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone
3324-0807. Churrascaria Tífice, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu recebo a odontopediatra Gabriela Nascimento para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal na infância. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação. Obrigada eu pelo convite. Por que é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto e que os pais tenham atenção com a saúde bucal das crianças lá desde o início, né? Desde bebezinho? A saúde bucal das crianças, ela é algo muito chocante hoje na nossa atualidade, porque antigamente o que acontecia? As crianças não tinham acesso a comidas, a doces como elas têm hoje. Então, desde muito pequeno, já começa a criança chegando no consultório com lesões de cárie muito extensas. Então, é muito importante que os pais saibam qual é a necessidade dos cuidados, que dente de leite, ele também dá tratamento de canal. Qual é a idade ideal para ir a primeira vez ao dentista, creme dental, escova? Essa orientação é muito importante, porque às vezes os pais não sabem por que do flúor, porque o sem flúor, o creme dental, qual marca é melhor, isso faz toda a diferença. Bom, o dente de leite, né? Muitos pais podem achar que é um dente que tem uma passagem pelas crianças, né? Mas quais são os principais cuidados que os pais devem ter? Primeiro cuidado é o uso ideal de creme dental. Depois disso, nós temos que usar creme dental com flúor. Não dá para ser creme dental sem flúor, a não ser que os pais tenham alguma queixa excepcional. Se não, o creme dental ele tem que ser com flúor, 1 grãozinho de arroz cru. É bem importante que nós tenhamos esse cuidado já desde quando é um bebezinho, sabe? A partir do primeiro dentinho é importante usar o creme dental com flúor, porque o dente de leite, ele também tem tratamento de canal, ele passa sangue, tem nervo dentro. Conforme o dente de leite ele vai se desenvolvendo, ele tem raiz, né? E o permanente ele vem então comendo essa raiz. Conforme ele come a raiz, então fica a capinha. Mas até que fique essa capinha, o dente tá ali com raiz, ele dói. Quando chega no canal, a criança incha, dá uma fístula, pode dar celulite. Isso assim, gente, é grave. Já tivemos casos de pacientes irem a óbito por isso. E bebês e crianças, às vezes 6 meses, 8 meses, 2 anos, 3, 5... Então, há uma necessidade também de uma atenção especial com os dentes de leite. Com certeza, com certeza. E é sim importante porque tudo que acontece nos dentes descidos, que são os de leite, podem prejudicar o permanente. Na primeira infância, o que mais é falado é sobre trauma de primeira infância. O que é? Criança está começando a aprender a andar e o que acontece? Ela pode tropeçar e cair. Isso acontece às vezes na escolinha e não é uma falta de atenção dos professores. Pelo contrário, é criança, está aprendendo a andar. Conforme é a queda, o trauma, ele pode atingir totalmente o dente permanente, que já está em seu desenvolvimento ali na arcada dentária. Doutora, mesmo antes dos primeiros dentinhos nascerem, já é necessário ter cuidado especial? Sim, é necessário inclusive ir ao dentista. Eu digo que assim, doutora, eu não consigo ir ao dentista antes dos dentes começarem a erupcionar. Ok, então a partir do primeiro dentinho vai ao dentista, mas é importante também ir antes. Aqueles pais que conseguem vão antes, por quê? Às vezes é uma língua presa que está muito inserida e nós podemos fazer o corte já quando pequenininho. Às vezes tem um problema muito grande na amamentação e nós podemos prevenir um pouco mais. Ou então, doutora, precisa higienizar a boquinha
após a mamada e não tendo dente, não precisa, isso é importante. São essas dicas que fazem a diferença, como a dedeira. A dedeira de silicone, ela não escova os dentes, ela não limpa a boquinha, e isso é importante já no começo. Bom, doutora, outra questão bem importante, a senhora já tocou nesse assunto, né? É a quantidade de pasta de dente na escova para a escovação das crianças, né? A partir dos primeiros dentinhos. Como é que a gente pode explicar para quem está nos acompanhando a quantidade correta? Ah, legal, bem legal essa pergunta. Porque até os 3 anos de idade, o creme dental, ele é como um grãozinho de arroz cru. Dos 3 anos até ali os 5 aninhos, ele é um grãozinho de arroz cozido. A partir disso, então, ele vai virar um feijãozinho. Aquela imagem linda que nós vimos na TV, isso não existe nem para adulto. Ainda mais para criança. O flúor em excesso, ele também prejudica, e nós não vamos ver agora quando é dente descido, quando é dente de leite, apenas quando os permanentes vierem, que daí são aquelas manchas brancas. Então, quando a gente vê um adulto com várias manchas branquinhas, existe uma probabilidade muito grande dessas manchas estarem correlacionadas à fluorose na primeira infância. Já a partir do nascimento do primeiro dentinho, já deve ser iniciada a escovação? Com creme dental e flúor junto, a partir do primeiro dentinho. O uso de creme dental com flúor, ele só vai ser um problema quando é em excesso. O creme dental sem flúor, ele só limpa, ele não vai proteger. Então, aqueles pais que não querem fazer o uso, lembrando que a APP de odontologia odontopediátrica, ela diz que é muito importante o uso do flúor. É muito importante, é ele que protege os dentinhos da criança. O creme dental sem flúor, então, ele não protege, ele só vai limpar, vai manter ali. Agora, o creme dental com flúor, sim, ele faz a proteção. E como deve ser a escovação correta? Ah, legal. A escovação, ela pode ser de 3 formas, tá? Eu gosto de varreduras, então posiciona ali na gengiva e coloca pra baixo, porque estamos falando de crianças, então a escovação, ela não é assim, ó, rápida, demorada, na verdade, ela é uma escovação um pouco mais rápida. Vai ter hora que a criança vai estar um pouco chateada, e vale lembrar que em casa as crianças, elas não traumatizam, os pais não vão traumatizar por escovar. Pelo contrário, eles vão abrir um caminho para o odontopediatra conseguir fazer, então, a profilaxia e limpeza no consultório. Então, nós temos a varredura, a bolinha. Eu gosto muito da bolinha porque ela remove todo aquele excesso perto da gengiva, e o zigue-zague para aquelas crianças que estão começando a aprender. Até os 9 anos de idade, os pais quem fazem a escovação. A criança pode fazer para, assim, ir se adaptando, mas quem faz uma escovação ideal são os pais. E como motivar as crianças a esse processo da escovação? Criança, ela precisa ser motivada com um lúdico. Então, o que eu gosto? Eu gosto de brinquedos que trazem assim, olha, é a boquinha do dentista, e daí uma escovinha, ou até uma escova para aquela criança. Gente, uma escova da farmácia, assim, a mais em conta para ela brincar e brincar nos bonecos. Isso vai trazendo lúdico. Uma musiquinha, aquelas crianças que têm um tempo de tela, um desenho mostrando ir ao dentista. E principalmente, antigamente nós tínhamos um trauma muito grande com o dentista. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos que trazer uma outra visão para a criança. Então não podemos dizer assim, ó, se você não obedecer, você vai ao dentista. Isso acaba trazendo um trauma, sabe? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos dizer para a criança, olha, vai ser muito legal ir ao dentista. Olha só, e às vezes mostrar uma fotinho de escovando, isso facilita. E muito, né? E muito. Brincando que as crianças vão aprendendo, né? Uhum. E se acostumando. Quais são os problemas mais comuns da saúde bucal na infância? Lesão de cárie, ele é o top 1, tá? Lesão de cárie pelo excesso de açúcar, e às vezes não só do açúcar, o carboidrato, ele vira açúcar depois no organismo. A sujeira, ela vai deixando ali resíduos muito grandes na arcada dentária. Então, da lesão cariosa, que a lesão de cárie, ela não é uma mancha escura,
ela inicia com uma manchinha branca. Do início à lesão de cárie até o tratamento de canal é algo muito rápido. A falta do fio dental e o principal, a falta de ir ao dentista, de buscar o odontopediatra. Não é só levar em qualquer um, não. Por isso que existe o odontopediatra, porque a gente tem que trazer esse lúdico, esse conhecimento para a criança. E nas brincadeiras nós vamos mostrando, olha só, isso faz isso, aquele lá, o fio dental é importante porque ele tira a sujeira entre os dentes. Isso vai trazendo a importância para aquela criança. A partir de quando e com que frequência é bom procurar o odontopediatra? Eu digo que assim, ó, a partir do... Nasceu é importante as primeiras informações, ou então a partir dos 6... Do primeiro dente. Tem crianças que nascem o primeiro dente com 4 meses. Um pouco precoce. Tem crianças que nascem com 6 meses, então depende do desenvolvimento da criança. E periodicamente, a cada 6 meses, tem que ir ao dentista. Chupeta, mamadeira e chupar o dedo. Isso traz prejuízos para a dentição? Traz prejuízo e assim é algo muito comum, né? A gente fala de 90% dos pacientes, eles fazem ou uso de chupeta, mamadeira ou dedo, né? A gente tem assim, em ultrassom, conseguimos ver que quando a criança ela está ali na barriga da mamãe se desenvolvendo, algumas vezes elas colocam o dedo na boquinha, né? Por quê? Porque quando a criança nasce, ela tem a necessidade da sucção. Então, quando nós... Isso depende de um quadro geral, assim, ó. Da família, os pais trabalham muito, às vezes não tem aquele tempo de 3, 4 meses para ficar com a criança. Ou tem e a criança precisa daquela sucção, não mama mais no peito, então é dado a chupeta. A chupeta, ela pode ser dada até no máximo 2 a 3 anos. Isso eu estou falando cientificamente, tá? Porque a arcada dentária, ela começa a retornar. Doutora, vai retornar 100%? Nós não sabemos, porque depende também de como é a arcada dentária dos pais. Às vezes os pais têm a arcada muito pra frente, a criança não vai fugir. Ou então, a mandíbula mais protruída, a criança não vai fugir disso. E a chupeta, então, ela entra ali, tá? Ela é tanto um alívio pros pais quanto pra criança, mas ela também a gente tem que dar um fim nela. Então, vai chegar um momento. Quais as orientações que a senhora deixa para os pais que estão nos acompanhando agora sobre a saúde bucal dos filhos? É muito importante a busca do odontopediatra. A criança, ela não pode ir só para o dentista. Ela tem que ir para um especialista, desde o primeiro dentinho ou até então antes, para uma busca um pouco mais assertiva. É muito importante que os pacientes tenham essa orientação sobre creme dental com flúor, sem flúor. A saúde bucal da criança, ela é algo que é o mais importante. Ela vai discernir se a criança vai ficar uma criança traumatizada ou não, como que vai funcionar a saúde bucal futura, porque a lesão de cárie, a bactéria da cárie, ela inicia na boca quando criança e ela vai perdurar para o resto da vida. É ali que iniciamos os primeiros cuidados. Doutora Gabriela, muito obrigado pela participação e orientação para a nossa audiência. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.